Boa tarde. Nosso entrevistado de hoje na live da Isto é o professor José Vicente, reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares. Lembro que essa live vai estar disponível em todas as redes, no Instagram, no YouTube, no Facebook, no Twitter, e vocês podem assistir por qualquer uma dessas plataformas. De origem humilde, o professor José Vicente viveu até os 20 anos na cidade de Marília. Foi vendedor de biscoito, de porta em porta, trabalhou como boia fria, como funcionário de um açougue, no Ferro Velho, numa fábrica de brinquedos e na Faculdade de Odontologia da Associação de Ensino de Marília, atualmente Unimar. Mais tarde mudou-se para São Paulo, se formou em Direito e advogou por um período até se tornar delegado. Chamou a atenção dentro da corporação policial porque começou a falar sobre democracia e valorização da vida. Inquieto, nunca parou de estudar. Entrou na tradicional Escola de Sociologia e Política de São Paulo em 1996 e lá aprimorou sua consciência crítica e se aproximou de movimentos negros. Seu grupo passou a discutir e elaborar formas de incluir a população negra em espaços educacionais. Esse fato foi determinante para estabelecer a estrutura administrativa e jurídica da Faculdade Zumbi dos Palmares, que é hoje uma grande instituição aqui do nosso país, né? Bom, professor, para começar, a primeira pergunta é sobre a própria Faculdade Zumbi dos Palmares, né? O senhor faz um trabalho importantíssimo de inclusão, tanto no plano educacional, né, formando milhares de pessoas aí ao longo dos últimos anos, como no campo do trabalho, né, abrindo espaço com empregos qualificados para pessoas negras. O senhor pode fazer um balanço desse trabalho da faculdade feito até hoje? Quer dizer, quantas pessoas já foram, formadas nas Zumbi dos Palmares, ingressaram no mercado de trabalho e tem muito ainda a evoluir nesse aspecto? Quer dizer, qual é o campo de evolução que o senhor tem pela frente? Olha, eu quero primeiramente dizer da minha gratidão, não é, pela oportunidade extraordinária de poder participar dessa live da Isto É, de poder falar com todos os que nos ouvirão, os que nos verão, né? E dizer também da grande honra, né, de poder ter tido essa deferência de ser escolhido para participar desses trabalhos. Transmito um abraço muito afetuoso a você, Fernando, né, um amigo estimado, e também você, né, José Vicente. Eu pensei que só existia eu, que eu fosse o único, e de repente agora eu tenho aí uma concorrência. Uma concorrência. Mas, enfim, faz parte da vida. Mas, Vicente, é bem por aí. Eu acho que a Zumbi dos Palmares ela se constituiu não só num desafio, mas, sobretudo, numa necessidade de sobrevivência desse tema negros e desses jovens negros. Nós estamos hoje completando 15 anos de vida e, se nós não existíssemos há 15 anos, muitos dos quase 2.000 jovens negros não teriam tido a oportunidade de tornar realidade os seus sonhos, não teriam tido a oportunidade de tornar em efetividade os seus talentos, as suas habilidades, as suas grandes competências. Então, eu penso que o papel importante da Zumbi dos Palmares foi justamente se colocar como uma possibilidade para esse tema e para esse público que antes da Zumbi não teria alternativas e não teria como permitir que o seu talento natural pudesse seguir o curso. A gente fica muito feliz quando chegamos a 15 anos de vida e quando já passamos dos mais de 2.000 jovens negros e das jovens negras formadas. Ficamos super felizes por ter efetivado quase que 1.000 jovens negros nos mais diferentes ambientes empresariais e ficamos muito felizes de saber que, com o nosso trabalho, com a nossa existência e com o nosso fazer ao longo desses 15 anos, muitas das coisas dos negros no nosso país, muito dos ambientes, dos temas do negros no nosso país, muito dos problemas que estavam colocados e das agendas que
estavam imobilizadas, se desenvolveram, cresceram. Depois da Zumbi vieram as cotas nas universidades públicas, vieram as cotas nas universidades privadas, vieram as cotas nos concursos públicos, vieram a chegada dos negros no mercado de trabalho, vieram o negro na publicidade, aumentou a presença do negro em todos os ambientes sociais. Então, além de servir como um ponto de inflexão, a Zumbi irradiou essa onda de mudança e de transformação de atitude nesse tema, o que permitiu que o pouco ou muito que nós avançamos nesses 15 anos, em alguma medida, foi decorrente do que significou colocar de pé na cidade de São Paulo e no nosso país a primeira e única universidade negra da sua história. Entendi, professor. Professor, boa tarde. É um prazer falar com o senhor mais uma vez. E seria muito melhor se a gente pudesse conversar ao vivo, se o senhor estivesse aqui na redação com a gente. Mas, nesse momento, não é possível, né? Então, o que eu queria começar a conversar com o senhor é o seguinte. Vamos falar um pouquinho sobre a pandemia do novo coronavírus, né? Qual que foi o impacto do vírus no seu setor, na sua área, educação, e principalmente na faculdade Zumbi dos Palmares? Como que vocês estão lidando com isso lá? Os alunos estão tendo aula à distância? Os cursos, como é que eles vão? Os cursos que têm conclusão prevista para esse ano, como que vai ficar? Boa pergunta. É o que nós temos nos perguntado todos os dias, é o que o MEC também não conseguiu definir e o que as demais instituições também não conseguiram produzir a solução. Mas o fato é de que, como nós estamos acompanhando, a pandemia foi um meteoro, né, que produziu danos e malefícios terríveis em todas as dimensões da vida social. Mas, seguramente, o lugar em que ela produziu mais danos, mais malefícios, onde ela produziu mais agressividade, foi na periferia social, ou seja, onde estão aqueles mais vulnerabilizados. E o que nós temos acompanhado, temos assistido, é de que esse público, além de estar impactado já anteriormente pelo processo de desemprego muito intenso, pelos processos sociais todos que já estavam colocados, quando eles são sobrepostos pela pandemia do coronavírus, aquele pouco que os mantinha de pé praticamente deixou de existir. Então, é um público que, em grande medida, estava muito relacionado com o trabalho informal e que, sem a possibilidade de executar esse trabalho informal, estão numa situação crítica. Era um público que tinha o subemprego, qualquer que fosse ele, com o fim desse subemprego na pandemia, eles ficaram numa situação muito difícil, e era um público que, na sua grande maioria, estava estruturado, então, nessas áreas de fragilidades sociais, de modo que o impacto do coronavírus foi um impacto aterrador. Logo, e eu estou dizendo isso porque isso significa que esse era o público que se relacionava, esse era o público que diretamente utilizava os serviços disponibilizados pela Zumbi dos Palmares. E aí você está me perguntando, e agora? Como é que ficou ou como vai ficar? Nós não temos respostas ainda definidas, e muito menos definitivas. Mas o que nós podemos antecipar é que, de fato, o dano colateral foi terrível, e a gente ainda está aqui contando os números para saber o que será esse novo normal. Então, nós, por exemplo, estamos no processo de rematrícula para o segundo semestre, e ao final dessa contagem da rematrícula que a gente vai ter uma dimensão exata do que restou, do que foi possível salvar desse meteoro da pandemia coronavírus. Professor, quer dizer, além da pandemia, né, que é um problema que a humanidade está enfrentando nesse momento, né, a gente tem os outros velhos problemas, né, quer dizer, um deles é o da violência, né, especificamente exacerbada contra a população negra, né. A gente teve o assassinato do George Floyd, né, há 2 meses nos Estados Unidos, do menino João Pedro, no Rio de Janeiro. Teve um caso recente de
de uma mulher aqui na periferia de São Paulo que recebeu um pisão no pescoço de um policial, né? Essa violência, quer dizer, policial cometida contra a população negra vai acabar algum dia, professor? Quer dizer, que doença é essa que a gente vê acontecer no Brasil e em outras partes do mundo? Pois é, pois é. Você sabe que quando nós nos colocamos de pé a partir da Escola de Sociologia e Política para tentar, de alguma maneira, do alto da nossa juventude, com vale transportes no bolso, tão somente, a gente se encorajou porque essa situação já estava posta lá atrás e a dimensão dela era tão intensa, era tão brutal e cruel como é hoje. E por conta disso a gente se colocou de pé e entendíamos na época que a educação poderia salvar a vida desses jovens e por conta disso a gente colocou uma universidade de pé. E agora a gente, ao longo desses 15 anos, logicamente, mas nesse tempo atual, a gente se defronta de novo com o mesmo desafio, né? Frustra e que nos deixa, inclusive, amedrontados, são os cotumes, são os joelhos do próprio Estado, não é? Que se coloca sobre a jugular de cada um dos negros do nosso país e, com isso, quando não asfixia totalmente, nos impede de livremente respirar para poder ter um tratamento que nos respeite enquanto cidadãos, que nos respeite enquanto portador de dignidades humanas. De modo que os episódios, que estão todos nomeados, mas talvez a metáfora desse último episódio, que foi o fato de um policial colocar o pé sobre o pescoço de uma mulher negra de 52 anos, mãe e avó, na frente dos seus filhos, à luz do dia e diante de todas as câmeras, dá a dimensão do flagelo que nós chegamos no que diz respeito ao tratamento social dos vulneráveis e daquelas minorias marcadas para morrer, como foi a trajetória do nosso país. Então, essas iniquidades que estavam postas e que nos colocava diante de ter que fazer escolhas, se a gente se submetia ao tráfico, né, que determina e que ordena nessa franja social, ou se a gente se subordinava a uma milícia que, da mesma maneira, se apropria do seu direito de ir e vir, da sua liberdade de viver dignamente, ou se a gente acorria para o Estado para pedir socorro. E cada vez que a gente acorreu para o Estado para pedir socorro, o que a gente recebeu em troca foi sempre um coturno no pescoço, foi sempre um joelho no pescoço, porque é justamente nessas localidades que o Estado nem chega. E quando chega, como foi ao longo da história, chega não para servir e proteger, chega sim para acabar de pisar no seu pescoço e asfixiar e esgarçar você como um animal e um inumano qualquer. E tanto quanto essa ação do Estado, que não é única do Estado, mas que se lastreia para todos os demais ambientes da nossa sociedade, é o tipo de hostilização, o tipo de agressão, o tipo de violência e o tipo de desumanização que não permite, não estimula, não encoraja que ninguém tire o seu traseiro das suas boas poltronas ou que saia do conforto do ar-condicionado, né? Diferentemente do que foi o caso do George Floyd, né? Ali juntou-se negros, juntou-se brancos, juntou-se políticos, personalidades, artistas, e em algum momento até a própria polícia colocou-se de joelhos para reconhecer que aquele era um Estado primitivo e que era indispensável que todos juntos agora começassem a reescrever uma nova página em que todos adentrassem para um Estado de um marco civilizatório significativo. E aqui no nosso país, diferentemente disso, o que a gente tem assistido são como essa que nos constrange, não por ser uma episódica, mas por se constituir numa normalidade, numa regularidade que não permite nem estimula que nós, cidadãos, saiamos do nosso conforto, da nossa cadeira, do nosso ar-condicionado, mas nem obriga ou estimula que o poder público e o próprio governante sequer
peça desculpas, seja para a vítima, seja para os seus parentes. Então, nós chegamos num estado de divisão civilizatória em que nós, brasileiros cidadãos, vamos ter que fazer, mais uma vez, uma escolha, principalmente por conta da impactação da pandemia para dentro dessa perspectiva social do nosso país. Porque o que vai restar vai ser o caos, nós vamos ter que começar a construir grandes partes do Brasil novamente e coloca-se a necessidade de fazer uma escolha. Que Brasil que nós queremos para esse presente do novo normal e que país que nós vamos construir para o futuro. E seguramente não poderá ser um país em que cenas como essa se manifestam todos os dias, todas as horas, e um país que, diante de cenas dessa natureza, não tem o interesse, não tem a disposição, não tem a vontade e não tem a coragem de dizer que isso não está alinhado com os princípios republicanos, com os princípios democráticos, que isso não está suportado pelo Estado democrático de direito e que isso não está dentro dos valores civilizatórios. Então, eu penso que se nós, pessoas, indivíduos, cidadãos, instituições, não nos juntarmos para dizer basta para esse estado de coisas, nós não temos sequer a capacidade de exigir que um tratamento digno seja disponibilizado para qualquer um de nós brasileiros. E não teremos o que dizer, não é, para as nossas futuras gerações, não teremos o que dizer para os nossos filhos de como foi desonrosa e acovardada a nossa atitude e a nossa postura diante do desafio que estava colocado no nosso tempo e do qual nós não tivemos interesse e disposição, pelo menos, de sair da cadeira. Então, eu acho que ele coloca uma situação de escolha, e eu gostaria muito que a escolha se desse na dimensão como se deu no caso do George Floyd nos Estados Unidos, mas principalmente como se deu. Acho que todos nós assistimos ontem, quando no enterro do John Lewis, né, que foi uma das grandes personalidades dos direitos civis americanos, 3 ex-presidentes estavam naquele enterro prestigiando, reconhecendo, valorizando e dizendo muito obrigado àquele que lutou por todos os americanos. E aqui, no nosso Brasil, como nós temos acompanhando, temos visto, de forma tão diferente, é o presidente o primeiro a dizer que o negro pesa 7 arrobas e não tem condições nem de procriação, ou é o nosso vice-presidente que diz em letras garrafais que o grande problema do nosso país é a malandragem do negro e a indolência dos índios. Então, acho que isso nos coloca, pelo menos, diante dos cenários que temos para escolher de que lado nós estamos. Nós temos esse lado da barbárie, do primitivismo, da selvageria, e temos o lado da virtude. Tomara que a nossa geração saiba fazer uma escolha melhor do que a que nos antecedeu. Mas, professor, por que tem uma diferença entre a ação da polícia militar nas periferias e nos bairros nobres? Por exemplo, aqui em São Paulo, né? Por que morrem mais negros e menos brancos nessas ações? E outra coisa, tem um número do IBGE que, proporcionalmente, os negros têm 2,7 vezes mais chances de morrer assassinados do que as pessoas brancas. Por que isso ainda acontece no Brasil? Porque nós somos uma sociedade talhada, formada, produzida e reproduzida sobre os fundamentos do racismo, da discriminação racial, da compreensão que existe um superior, que existe um inferior e que esse inferior, tanto quanto era naquele tempo da escravidão, não merece um tratamento humanitário, de modo que diante dele eu posso tudo, inclusive pisar e pisotear no seu pescoço e, inclusive, esbofetear, né, em praça pública, como nós vimos tantas cenas de policiais batendo no rosto das pessoas e dos jovens negros, inclusive tirar de dentro de casa e matar com 2 tiros, porque ele está me incomodando de alguma maneira, ou talvez amordaçá-lo, amarrá-lo e chicoteá-lo porque ele entrou no meu estabelecimento e eventualmente se apropriá-lo de uma barra de chocolate, ou matá-lo mesmo em praça pública, como foi aquele caso do Extra no Rio de Janeiro, em que o segurança deu um mata-leão no menino e matou porque ele estava aqui me incomodando, coisa que tal. Enfim,
Nós somos uma sociedade tradicionalmente autoritária, uma sociedade violenta, uma sociedade patrimonialista, uma sociedade clientelista e uma sociedade que, na sua essência, ela se coloca e coloca a estrutura do Estado para proteger e garantir os seus acessos, os seus benefícios e os seus privilégios. E quaisquer daqueles que estão em desconformidade com esse padrão, que a gente chama aí, não foi nem eu, mas foi o governador Cláudio Lemo que cunhou, né, os brancos de olhos azuis, qualquer um que coloca em risco esse ambiente de privilégios, ou qualquer um que faça reivindicação para esse tipo de coisa, são pessoas que não merecem atenção, que não merecem qualquer tratamento e dignidade. De modo que, para manter esse espaço, eu tenho que excluir o outro, e para que o outro compreenda que tem um superior, então, contra ele, vale tudo. Vale a iniquidade do Estado, que não coloca saúde, não coloca educação, não coloca biblioteca, não coloca saneamento básico para essas pessoas. Vale um Estado que não constrói políticas públicas quaisquer que possa permitir atacar esses problemas na sua raiz. Você está vendo quanto estão sendo os bilhões para salvar empresas que estão com dificuldade com o coronavírus, você não viu nenhum bilhão para salvar essas pessoas que mais precisarão de auxílio. Mas temos um Estado que, na sua estrutura, é um Estado em que o racismo estrutural é uma ferramenta importante de política, de grupo, né? O racismo serve para manter um aparato, e é um Estado que, por conta desse racismo estrutural, que precisa prestigiar grupos, ele reformula, ele reinventa e ele coloca isso como uma necessidade, como uma normalidade, como uma regularidade e como uma naturalização, de modo que, no caso, a polícia, como nós estamos falando, o braço policial, ele já é formatado, né? Ele é programado para matar o negro, para vilipendiar o negro, porque no olhar dele é ali que está o perigo. E, por conta disso, a ação dele é sempre seletiva. Quando ele está diante do desembargador, né, na Praia de Santos, quando ele está diante dos burgueses lá do Alphaville ou de Barueri, aí essa polícia se curva e, no limite, do ponto de vista da metáfora, se coloca de joelhos ou rasga a multa e joga no chão. Né? Então, nós temos 2 pesos e 2 medidas para tratar os cidadãos de acordo com a sua cor de pele, de acordo com a sua raça e, sobretudo, de acordo de onde ele vem do ponto de vista da sua classe. Se é pobre, é pau e pedra, e se for rico, não senhor e sim senhor. Então, infelizmente, é isso que ainda está colocado para dentro da nossa sociedade em grande medida, é isso que estrutura as formatações das instituições que têm o dever e a obrigação de impedir esse tipo de coisa, e é essa atitude, é essa postura e é esse encaminhamento que os membros que estão dentro dessa instituição ou estimulam ou se omitem diante da sua realização. Professor, quer dizer, a gente tem um cenário muito complexo, né? Tem uma série de coisas que poderiam ser feitas, tal. Mas o senhor poderia apresentar algumas medidas elementares que o governo, os governos poderiam adotar para diminuir, quer dizer, o racismo, quer dizer, além das políticas de ações afirmativas, né? De uma educação que considerasse a história, tem uma lei de 2003, né? Que determina o ensino obrigatório da história e cultura afro-brasileira nas escolas, que é algo que gostaria também que o senhor comentasse se está sendo implantado, tal. Mas, resumindo, o senhor vê algumas medidas, macro medidas, que poderiam ser tomadas para combater o racismo, para diminuir o racismo, para acabar com ele, não? Eu penso que, do ponto de vista dessas ações macros, nós deveríamos criar a capacidade de implementar ações que já estão construídas há muito tempo, né? Nós temos dito que fazer a luta e a reivindicação nas ruas, transformar essas reivindicações em marcos legais e minimamente colocá-los à disposição do Estado, isso já foi feito. O que nós não temos conseguido
E o que o Estado tem se recusado a fazer é implementar esses pactos sociais, esses pactos políticos e essas formalizações do direito que determinam as ações que precisam ser implementadas. Então, você traz aí, por exemplo, uma exemplificação de uma ação macro que o Estado já está mais do que atrasado na sua implementação. Olha, como já diria o Nelson Mandela, ninguém nasce odiando, mas se o cidadão aprendeu a odiar, nós podemos ensiná-lo a amar. E como é que se faz isso? Com a educação. Nós precisamos, desde as mais tenras idades, preparar o jovem, preparar o alunado para que ele, na sua socialização, no seu processo de formação educacional, ele aprenda a respeitar o outro, ele aprenda a respeitar a diversidade e a diferença do outro, ele aprenda a respeitar os limites em que começa o seu direito e finaliza com o direito do outro. E, para que isso acontecesse, há 15 anos que a sociedade construiu a Lei da História do Negro e da História da África, que, a bem da verdade, ela fez uma alteração na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e ela determinou, olha, uma atitude que a escola sempre teve de apresentar o negro na sua perspectiva sempre negativista, sempre de incapacidades, sempre de falta de realizações específicas e de grandezas extraordinárias. Então, nós precisamos agora de um tipo de abordagem e de um currículo que prestigie, ao contrário, o que foi a trajetória do negro, como é que esse negro que nunca nasceu escravo ou é escravo, o negro é uma sociedade milenar, a África tem mais de 50 países e que muitos deles têm mais de 5.000 anos de história, que diga o Egito, que diga tantas outras grandes civilizações africanas. Muito que bem. Então, nós construímos tudo isso, colocamos na Lei da História do Negro e História da África, modificamos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e essa lei determina que todas as escolas têm que construir um currículo para dentro dessa realidade, que todas as escolas têm que promover o treinamento e a qualificação dos professores e dirigentes para trabalhar com essa perspectiva, e que todas as escolas e todos os governos têm que construir, e também adquirir toda a literatura necessária para que as pessoas possam aprender, os alunos possam aprender e praticar isso em casa e coisas que tais. Mas nem com o Exército, com a Marinha, com a Aeronáutica, existe escola nesse país que cumpre a lei. Isso na baba do Tribunal de Contas, na baba do Ministério Público, na baba da Defensoria Pública, na baba da Agência de Controle do Estado, na baba da OAB, da ABI, da CNBB, enfim, não tem forças que se levantam para exigir que o Estado cumpra e não tem estrutura de fiscalização do Estado que exija que ele cumpra uma lei. E ninguém responde por um crime de improbidade. Ninguém perde o mandato, ninguém perde o cargo, ninguém é responsabilizado pelo não cumprimento de uma lei. E nos poucos lugares que se tentou implementar a lei, a escola tem uma postura reativa e se recusa a implementar uma lei que vá tratar de um tema tão importante que, como pano de fundo, em algum momento, possa ajudar, sim, construir cidadãos mais conscientes, mais responsáveis e mais respeitadores da diferença e da diversidade. Então, a lei está aí, e já existe há 15 anos, mas a gente não consegue cumprir. Outra ação importante de macro. Macro e importante. Da mesma maneira, imagine vocês que nós, na trajetória histórica, fizemos uma abolição em 88, do jeito que a gente sabe, e essa abolição de 88 que se seguiu a um processo de racismo odioso e de uma discriminação racial que excluiu o negro de todos os espaços, não é? Nós só fomos construir uma legislação para punir essas condutas que dizia claramente: não aceito negro, negro não entra na minha casa, no meu restaurante, no meu clube, negro não pode participar nem de concurso público. É isso que dizia as ações e as condutas antes de 1930, quando veio a lei, então, Afonso Arinos, que punia como uma contravenção aquelas atitudes criminais de limitação de raça e de cor. Muito que bem. Nós saímos, depois de 40 anos, construímos essa legislação aí para inglês ver, mas a coisa estava tão
depauperada e a coisa estava tão desbragada que foi necessário o legislador sentar de novo e construir uma legislação que tivesse capacidade de fato, impedir que essas coisas continuassem acontecendo. E, com isso, transformou a lei da contravenção nessa lei 7.616, que determina e define o crime de racismo como um crime inafiançável e um crime imprescritível e que é punido com pena de reclusão de até 5 anos. E mais, o legislador, né, e o poder político achou que o racismo e a discriminação causa tanto prejuízo, causa tanto mal-estar, tanto conflito, e que precisaria de um tratamento tão draconiano que ele escreveu isso na Constituição. Né? É só ir lá no artigo 5º da Constituição, inciso 42, está escrito: o racismo é um crime inafiançável, imprescritível, não é? E punido com pena de reclusão. Aí eu pergunto para vocês e para você, quantos racistas que vocês conhecem que tenha sido condenado pela lei de combate ao racismo? Então, nós fizemos uma lei que não colocou nenhum racista atrás das grades, de modo que o crime compensa. Logo, vai ser muito difícil você desestimular qualquer racista de continuar sendo racista, qualquer racista de continuar praticando os atos que, ao final, produz essa agressão, que produz essa hostilização contra o negro. Então, nós precisamos fazer com que a lei seja cumprida, porque, senão, ninguém vai ter qualquer preocupação em mudar a sua atitude e mudar a sua postura. E, por fim, nós estamos dizendo que uma das dimensões muito importantes de qualquer temática e dessa temática é justamente a perspectiva psicológica de como as realidades se apresentam para você, como é que ela se manifesta e como você se vê nela refletida. Não é? Eu estou dizendo que, olha, nós, um país de miscigenados, de negros, brancos, índios, que deveríamos, então, por conta da nossa unicidade, da importância, do valor, da grandeza e até do diferencial competitivo dos diversos, então nós tínhamos que privilegiar isso e instituir isso como o padrão da nossa estética. Mas quando você vai conhecer o que é o padrão da estética brasileira, do ponto de vista dos detentores do poder, é uma estética que alija, que apaga, que elimina a estética negra. Então, se você ligar todos os canais de televisão, se você ligar todos os rádios, todas as revistas, todas as redações, não existe negro nesse país, porque esse país, do ponto de vista de definição de uma estética, é um país de brancos de olhos azuis. Mas acontece que a comunicação é uma concessão pública e que deve e precisa cumprir os fundamentos, os valores e os pressupostos que a instaura. E esses pressupostos estão ditos lá na Constituição. Olha, a comunicação tem que cumprir o fundamento de valorizar a diversidade, a pluralidade, a igualdade e a representação estética e cultural do país. Mas, apesar de ter uma lei, uma Constituição determinando isso, você não vê o TCU se levantar contra isso, você não vê a AGU se levantar contra isso, você não vê a CGU, você não vê o Ministério Público Federal, não vê a magistratura, ninguém se levanta contra isso. E aí você chega ao absurdo quando você vai para o exterior e vê lá os cartazes da Apex divulgando o Brasil, você fala, não, esse não é o meu Brasil, porque o que está aqui nessa foto da Apex, né, esses brancos de olhos azuis, não é o meu Brasil. Enfim, então imagine você o que possa ser para um negro e para uma criança negra, ligar os 10 canais de televisão, quando tínhamos aqueles programas matinais para crianças, encontrar praticamente 10 apresentadoras louras e toda uma plateia de louros na televisão 10 horas da manhã. Mas cadê o negro? Cadê o jovem negro? Cadê a mulher negra? Cadê o homem negro? Enfim, então, o apagamento começa por essa orquestração de padronizar uma estética que não prestigia, que não reconhece e que não valoriza a nossa diversidade. Então, o governo tem como fazer isso, porque, primeiro, a comunicação social é uma concessão pública. E, segundo, o governo e todo o seu entorno de estatais e empresas mistas, etc. e tal, é o primeiro a não cumprir. Então, se só o governo cumprisse essa ação, só o governo cumprisse esse mandamento constitucional, a gente já coloriria esse país e a gente teria
estética nacional devidamente representada, o que aumentaria a autoestima, o orgulho e a satisfação de pertencimento dos negros e, logicamente, de todos os brasileiros. E, por fim, para uma sociedade, para uma ação, para uma resultabilidade da ação governamental que mantém e que aumenta a distorção, que aumenta a cisão nacional, a Constituição coloca à disposição justamente a possibilidade de escolher, fazer escolhas e sair da neutralidade estatal e intervir quando tem uma distorção para que ele possa produzir o equilíbrio e logo colocar os indivíduos em pé de igualdade. Então, se você acompanhar o que foi a intervenção dos Estados Unidos diante do desequilíbrio dos separados mais iguais, do desequilíbrio do que foi a trajetória pós-abolição da escravatura, mas se você também seguir o que foi a ação da África do Sul no desmonte do apartheid sul-africano, você vai perceber que o governo construiu legislações em que, primeiro, garantiu a presença desse público e, segundo, pôs recursos orçamentários para que pudesse reequilibrar onde tinha esse desequilíbrio. Vou trazer 2 exemplos. O primeiro deles, por exemplo, peguemos os quilombolas. Como nós bem sabemos, os quilombolas são as reminiscências daqueles ambientes, espaços escravizados. Hoje, no país, são 3.500 quilombos que estão distribuídos em todo o país, em zonas inóspitas, de difícil acesso, não tem escola, não tem hospital, não tem água, não tem luz, não tem nada. Bom, mas a Constituição diz que o Estado precisa regularizar, titularizar e colocar o orçamento público para que os quilombolas tenham ali uma vida minimamente adequada. Muito que bem, passado 30 anos, o Estado titularizou 4% dos 3.500 quilombos. E mesmo agora, quando precisava, então, mandar álcool gel, mandar os insumos necessários para combater o coronavírus, o governo cortou até a água potável. Não vai água potável porque essa rapaziada não está precisando disso. São todos os negros de 7 arrobas que não procriam mais. Não é? Então, para uma determinação em que o Estado tem, inclusive, a autorização legal de pôr recurso para dentro da perspectiva, ele não coloca. E não permite que você dê um salto, então, um avanço significativo para dentro dessa questão. E, ao final, como fez lá nos Estados Unidos, como fez na África do Sul, é muito simples. Olha, o governo é o maior comprador do país. E o governo pode usar o seu poder de compra para estimular, primeiro, que prestigie grupos que estão desequilibrados, que estão em distorção, que estão em situações de desigualdade histórica, e o governo pode exigir que aqueles que operem consigo, né, os demais vendedores, os demais contratantes com o governo, que eles tenham uma postura no sentido de prestigiar, de valorizar e de garantir um valor que seja importante para o Estado. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, nós elegimos como um valor que o meio ambiente é uma dimensão importante da nossa vida social. Logo, a agressão ambiental é um crime ambiental e aquele que transgride as normas ambientais, do ponto de vista da ação do Estado, ele não pode fazer compra com o Estado, e mesmo do ambiente empresarial, aquele que matou o jacaré, aquele que contrabandeou uma madeira que não esteja certificada, ele não pode vender para qualquer empresa no Brasil e no mundo, não é? De modo que, se a gente estabelecesse como um valor aquele que discriminar, aquele que não permitir a igualização dos acessos e das possibilidades, não pode contratar com o governo. Olha, resolveríamos 50% do problema. E depois, olha, todos aqueles que intervirem e investir para dentro desse tema. E mais, parte do recurso de fomento, né? O BNDES tem que construir campeãs nacionais? Tem, mas tem que construir campeões nacionais entre os negros também. Então é o seguinte, 10% da compra governamental vai ser definida para esses grupos de minorias para que eu possa minimamente equilibrá-los e permitir que eles construam essas pontes do caminho negocial, empresarial, e com isso
constitua geração de emprego e renda, mas possam participar minimamente em pé de igualdade desse ambiente do negócio público que sempre se constitui num oligopólio. É meia dúzia que vende para o governo, que ganha aquelas licitações fabulosas, maravilhosas, e o governo não usa esse recurso público para permitir que com ele faça, então, a igualização dos acessos, das oportunidades em situações normais, mas principalmente nessa situação extremamente anormal e histórica, em que existe, por conta da discriminação do racismo, um desequilíbrio, um fosso social que divide o país entre negros e brancos. Então, é a minha opinião, essas meia dúzia de ações, se implementadas como um programa de Estado e um objetivo da nação, pelo tempo que fosse necessário, 1 ano, 2 anos, 10 anos, eu tenho certeza que nós conseguiríamos retirar o atraso que nós temos nesse tempo, conseguiríamos reequilibrar muitos desse desequilíbrio e poderíamos aí sim seguir em direção para ser aquele país que estivesse subordinado em cima do Estado democrático de direito e em que, né, a maioria do povo, 56% dos negros, pudesse não só ter uma participação igualitária em todos os espaços sociais, mas como também pudesse fazer valer que os seus 54% de votos, não é, pudesse garantir a sua presença nesse espaço da pactuação política. Entendi. Professor, gostaria de ouvi-lo a respeito do movimento AR que vocês criaram, os objetivos desse movimento e, principalmente, se esse movimento ele pode ajudar a minorar o racismo no Brasil. Olha, Fernando, eu diria até para você que a criação do movimento AR é quase que um ato de desespero, né? Porque se nós estamos falando que é indispensável que nós, além de ter a dignidade, nós tenhamos a coragem cívica de entender que a mudança social, primeiro que o que está aí de iniquidade social não é nada nem natural nem naturalizável. É uma realidade artificial que foi construída pelas sociedades e por nós, seres humanos. De modo que, se a gente quiser mudar esse tipo de coisa, a gente muda, né? Então, essa é a primeira coisa. E a segunda, um ato de desespero, porque a gente... Mas ninguém em sã consciência, e ninguém que tenha um mínimo de ligação com os valores religiosos, com os valores do sagrado, com os valores da divindade, da natureza, que tenha compromisso com a sua futura geração, com a antiga geração, alguém que tenha respeito e responsabilidade pela sua vida, pela sua integridade, pela sua realização profissional, pode se sentir não só confortável, mas se sentir desligado dessa cena social que agride, não é? E que nos transforma numa impotência, num indivíduo que não tem valor nenhum. Porque a pergunta, para que eu sirvo se essas coisas acontecem à minha volta, com o meu semelhante e com o meu próximo, e isso não me estimula sequer a sair da cadeira ou sequer transformar essa realidade que está aí, mas que não existe, porque ela pode ser modificada. Então, em grande medida é isso, porque, olha, eu sou um homem negro, eu tenho filhos negros, eu tenho uma mulher negros e todo o meu entorno de familiares são negros. Então, aquela mulher que o policial pisou e pisoteou e sarapateou em cima do pescoço dela, podia ser a minha mãe, podia ser a minha irmã, não é? Aquele menino que levou 2 tiros na cabeça porque o policial achou que ele podia ser não sei o que lá, podia ser o meu filho. Não é? Aquele menino que foi chicoteado dentro do supermercado poderia ser meu sobrinho. E aquele jovem que foi assassinado na frente, dentro do supermercado, podia ser qualquer um dos meus amigos. E o que eu faria diante de uma situação dessa? Eu, né, como diria a música, ficaria na praça dando os milho aos pombos? E a gente, por muito tempo, fez isso. De toda maneira, nós sabemos da nossa limitação, das nossas impossibilidades, mas quando a gente viu aquela cena dos jovens negros e brancos diante da pandemia, invadindo as ruas e avenidas dos Estados Unidos, e a gente viu aquela cena dos policiais que, num primeiro momento, estavam com os cacetetes levantados e, num segundo momento, se colocaram de joelhos
junto com aquela rapaziada, naquele momento, de novo, apesar da idade e de todas as limitações, a gente achou que aquilo era não só um desafio, mas era um chamamento. Primeiro, de que não existe como transformar sem luta, sem posicionamento, sem resistência. E, segundo, essa responsabilidade não pode nem ser solicitada do governo e não pode ser requerida de quem quer que não seja você enquanto indivíduo e enquanto cidadão. Então, tem um papel a ser feito, tem uma missão a ser cumprida e tem um compromisso de indivíduo e de cidadão, primeiro com você mesmo, com a sua consciência, mas depois com a sua dimensão de um cidadão civil. Né? Você tem compromisso e responsabilidade com a sua sociedade. Então, por conta disso, a gente imaginou que, olha, se nós conseguimos colocar uma universidade negra de pé e mantê-la viva por mais de 15 anos, com todas as hostilizações, as agressões, as violências que significou e tem significado manter-se de pé, não é? Contra tudo e contra todos, e ainda produzindo resultados maravilhosos, resultados fantásticos, a gente pode ter capacidade de mudar ou ajudar ou tentar mudar esse estado de coisas, porque nós temos agora à disposição algo que nós não tínhamos antes. Primeiro, que é a ferramenta da tecnologia e do mundo digital. Porque se antes a gente estava reclamando que não tinha negro na mídia, que o negro não tinha vez, que o negro não tinha voz, agora cada negro virou um Silvio Santos, cada negro virou um Faustão, né? Com a sua maquininha, seu celular, e está podendo pôr a boca no trombone, colocar a sua verdade, colocar a sua realidade, fazer a sua reivindicação e fazer lista abaixo-assinado para lá e para cá, para derrubar governo, para mudar prefeito, enfim. O negro, a partir da tecnologia, ganhou, então, aquilo que ele não teve, que foi participação e poder de transitar politicamente por todos os espaços. Essa foi a primeira coisa. E, diferentemente do meu tempo, por exemplo, né, eu disse para você uma vez que o que nos estimulou mais ainda a criar uma universidade é que, na nossa época, nós tínhamos 3% de jovens negros na Universidade de São Paulo. E, naquela época, dos 5.000 professores da USP, apenas 2 eram negros. A gente simplesmente ficava não só constrangido, mas como inquieto, não é? E muito, muito revoltado com aquele tipo de coisa. A gente dizia, não, a gente precisa mudar esse tipo de coisa. E hoje, quando a gente se debruça sobre os números, nós já conhecemos, que não melhorou muito, mas já são quase 50 os professores negros na USP, e que hoje os jovens negros na universidade já são da casa de quase 20%. Então, foi uma mudança extraordinária que todos, logicamente, ajudaram a promover, mas que naquela realidade era imponderável e depois a gente viu que é possível de se fazer. Então, nós temos hoje um insumo que não tinha antes, que é um exército, nesse exato momento, Fernando e Vicente, de 1 milhão de jovens negros nas universidades. Se vocês perceberem, esses dias teve uma cena muito bonita, que parte dos meninos que estão combatendo a coronavírus no sul da Bahia são todos os médicos negros formados pela Universidade do Recôncavo da Bahia. Então, você vê jovens negros médicos aos borbotões andando por aí, fazendo esses trabalhos importantes de solidariedade social. Enfim, então agora nós temos um exército, nós temos uma elite intelectual, pensante, e temos à nossa disposição uma ferramenta tecnológica que potencializa, né, e que reverbera essa voz, essa reivindicação social e política com muita intensidade. Né? E eu agregaria ainda mais um aspecto que, a meu ver, reputo ainda como muito importante, que é o compromisso ou mesmo o desconforto de grande parte da sociedade brasileira. Né? Você sabe que quando nós colocamos a ideia de pôr uma universidade de pé há 20 anos, se tivesse esse SNI que está por aí hoje, ou essa secretaria do Ministério da Justiça, que está aí buscando dossiê de todo mundo, seguramente a gente já tinha ido para o Chilindró,
porque há 20 anos você fala uma universidade para negro ia dar cana brava para todo mundo, não é? E a gente, diante disso, achava que seria muito difícil realizar esse objetivo, mas na luta que nós propusemos e nas reivindicações que faziam nas ruas, nas passeatas, Fernando e Vicente, o que o movimento negro pedia era 10% de cotas para negros nas universidades públicas. Nada mais que isso, porque tinha certeza que tudo que fosse mais do que isso seria intolerável. Veja que coisa curiosa. Passado praticamente 20 anos, o que foi uma reivindicação de 10%, no processo se formalizou numa legislação que entregou hoje cotas de até 80%, porque a lei que depois foi consolidada, ela definiu que as cotas para negros nas universidades públicas têm que estar alinhada com a representação do negro aonde esteja aquela universidade pública, de modo que a Universidade Federal da Bahia precisa ter 80% de cotas para negros, a Universidade de Curitiba, do Paraná ou de Santa Catarina precisa ter lá 5%, a Universidade Federal aqui em São Paulo precisa ter 37%, porque é a dimensão de negros em São Paulo, e imagine você, a isso se seguiu as cotas no judiciário, e não foram cotas de serventes, de escreventes, depois seguiu-se a cota no Ministério Público, e não foram cotas de oficiais de promotoria, e seguiram-se as cotas dos concursos públicos, e seguiu-se, pasme-se, cotas nas Forças Armadas. Nesse exato momento, 20% dos meninos que estão na Agulhas Negras, fazendo seu curso de cadete, são jovens negros. E veja, tudo isso sem que o negro tivesse sequer presença no parlamento. Onde se discutiu, onde se produziu esses marcos legais, onde se fez o acordo político, né, para pactuar esse tipo de coisa, é um ambiente político e não existe negro do ponto de vista proporcional. Nós continuamos com um senador negro nos últimos 20 anos, temos lá meia dúzia de deputados federais negros, não temos nenhum governador negro, não temos negro no primeiro, no segundo, no terceiro escalão, nem da direita, nem do centro-direita, nem da esquerda, e ainda assim a energia de parte majoritária do povo brasileiro permitiu construir o consenso que entregasse uma legislação dessa natureza. Então, nós temos essa particularidade e esse subterrâneo que conflui, talvez, aí numa tempestade perfeita. De modo que junta-se ao desespero de ter que se levantar contra uma agressão, uma violência e uma brutalidade dessa natureza, mas junta também o otimismo de saber que tem um exército de Pelés, de Robinhos, de Joaquim Barbosa, de Thaís Araújo, de Jamila Ribeiro por aí, não é? Que nós temos já uma formalização legal bastante fortalecida, nós temos aí uma posição da Suprema Corte sobre a constitucionalidade de todos esses marcos legais e que temos até uma resultabilidade. Já tem mais juízes negros, são poucos, mas tem, já tem mais promotores negros, já tem mais negros no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, na Petrobras, por conta das cotas. Já temos negros até fazendo pós-graduação, mestrado e doutorado por conta das cotas, e com isso aumentou a presença de cientistas negros, que eram de 1%, agora são 2%. E imagino eu, de novo, que existe essa possibilidade de se criar no caos, não é? Então, de repente, do que vai surgir desse novo normal e desse novo Brasil, a gente tem a capacidade de corrigir os erros do passado, de consertar os equívocos que estão colocados no presente e de construir, como eu bem disse, um país que honre a nossa geração. Bom, professor, queria saber o que o senhor acha do governo Bolsonaro, quer dizer, um governo problemático, né, em relação às minorias, frequentemente cruel, né? Mas como que o senhor está vendo aí o governo Bolsonaro? E eu acho que podia falar um pouco mais do Ministério da Educação, né, que é uma área que diz respeito diretamente ao senhor, né, que já teve 4 ministros, que está completamente inoperante. Quer dizer, como que o senhor vê aí de modo geral? Olha, como brasileiro, com muita tristeza e com muita frustração,
não é? Porque eu, particularmente, já sabia. Aliás, todos nós, em alguma medida, já sabia que ia dar nisso, porque é impensável pensar um governo que não constituísse uma convergência de apoio político partidário. Era impensável um governo que tivesse disposição de operar apenas num discurso de demonização do outro para poder fazer prevalecer uma agenda, e era imponderável que um governo dessa natureza não promovesse esse tipo de conflito, e por conta dessa conflituosidade ele simplesmente paralisaria tanto a sua gestão como o próprio país, né? Já era possível pensar, justamente porque quem era o presidente Jair Bolsonaro antes da sua ascensão como presidente? Um deputado, como está registrado aí, com as limitações, sem qualquer representatividade, sem qualquer envergadura, e que, de repente, circunstancialmente, dentro de uma conjuntura, ele se transformou em presidente. Então, nós já sabíamos que ia dar nisso. Agora, o que nós não sabíamos, que a atitude e a postura e a condução desse presidente e do seu governo fosse no sentido de pressionar para que o limite da razoabilidade pudesse ser colocado à exaustão, como tem sido. E depois que, levado por esse desejo, dessa conflituosidade e desse embate, mesmo esse limite da razoabilidade pudesse alcançar uma atitude, uma postura de irracionalidade. E foi isso que nós vimos e assistimos. Ao longo de quase 2 anos, o que nós vimos foi essa irracionalidade, essa tempestividade que deixou de governar o país, deixou de construir medidas políticas de saída para o país e se interessou mais para fazer um tipo de combate numa luta terrível do ponto de vista ideológico. A meu ver, eu nem sei se o ideológico não é um método, mas um método que usou a ideologia, que usou essa demonização do outro como mecanismos de superar e invadir estruturas e invadir espaços de poder e, com isso, levar o país à beira do precipício do ponto de vista político. Então, nós ficamos 1 ano e meio praticamente aí engalfinhados numa luta insana e de titãs entre o bom e o mal, o demônio marxista e a virtude de Deus para todos, e, ao fim, quando já não bastava todo o mais, ainda nós fomos atingidos por essa desafortunada pandemia, que já estava péssimo sem ela e que agora, com ela, vai fazer com que o nosso país dê muitos passos para trás e nem sei se vai ter condições de se levantar e andar para frente para os próximos tempos que virão. Agora, sofreram todos, estão sofrendo todos os brasileiros, mas estão sofrendo, sobretudo, as minorias e, nesse caso, principalmente os negros, porque dentro dessa atitude, dessa postura de escolher um inimigo, né, o discurso do presidente, do governo, tem sido de que as reivindicações do negro não são justas, não são legítimas, nem são oportunas, e mesmo o pouco que se alcançou, que se construiu, não tem validade, e por conta disso não só precisa ser contestada, como precisam ser eliminadas. E por conta disso nós temos um governo que chega ao absurdo, né, e ao surrealismo de ter um espaço, como é, por exemplo, a Fundação Cultural Palmares, que foi constituída, não é, justamente para fortalecer o pertencimento, para reconstruir a trajetória histórica, para valorizar a luta dos negros, para construir meios e mecanismos de fortalecer essa integração na sociedade brasileira. Você vê esse próprio espaço sendo um espaço a partir do qual se agride, se violenta e se desconstitui mesmo essas poucas conquistas. E tudo isso ainda conduzido por um representante comunitário, coloquemos assim, um profissional, um indivíduo negro.
Então, para um governo que diz em alto e bom som, né, que, como eu bem disse, que os quilombolas, os negros, são todos imprestáveis porque pesam 7 arrobas e não têm sequer capacidade de reproduzir. E para um vice-presidente que diz que o grande problema do país é a indolência dos índios e a malandragem dos negros, já dá a senha para que, a partir delas, você licencie, você autoriza a hostilização, você incite a agressão psíquica, a agressão moral e agressão até física, como a gente tem, em alguma medida, visto mesmo nesse recrudescimento da ação policial. Ela não é inocente e ela não é fruto de uma correia de transmissão, onde, através de um discurso, você escancara as porteiras para que você possa, então, lá na ponta, escolher quais são seus alvos, quais são suas vítimas seletivas e preferenciais e nelas descarregar todo o seu ódio, toda a sua capacidade de opressão e mesmo a sua capacidade de produzir dano e destruição. Então, quando você vê crescer, não é, essas cenas das agressões dos negros, seja na rede social, seja fora da rede social, ela não é nem inocente, nem autônoma e nem impune. Ela está dentro de um discurso, de um contexto que vem principalmente dessas hostes do poder e que, além de estimular, se omite principalmente no sentido de evitar e de punir as condutas que se praticam dessa maneira. E veja que coisa interessante, Fernando Vicente, tudo isso é diante de uma legislação que pune draconiamente o crime de racismo, tudo isso diante de uma norma legal que define quais são as ações de operação do Estado, ou no caso dessas manifestações do Estado, como é o caso da polícia, tudo isso diante de manuais, de processos e procedimentos, de corregedorias e de ambientes externos que têm a obrigação legal de impedir ou de evitar que coisas dessa natureza aconteçam. Então, o que você percebe é que depois de um limite territorial, não é? Ou depois de um limite territorial social, o processo e o procedimento não tem mais validade. Aí entra um outro processo, um outro procedimento, um outro manual. É o manual de você definir quem é o inimigo. E o inimigo, para o Estado, para as forças do Estado, e principalmente para a polícia como um todo, sempre foi o pobre, sempre foi o negro. Professor, por causa Eu respondi à questão da educação, não é? Então, eu complementaria para dizer que esse descalabro da educação é a operacionalização dessa atitude, dessa postura totalmente irracional, totalmente desfundamentada na sua superficialidade, mas que, enquanto o método é um método que coloca o desgoverno e que coloca uma perspectiva de uma ação ideológica, né, em desconsideração, em substituição a uma ação técnica de cumprir o que determina a lei em relação à educação, logicamente, mas, sobretudo, sobre o papel que tem de coordenação, de condução e de liderança das ações da educação no nosso país. Então, nós vimos como mesmo esses ambientes extremamente sensíveis e que necessitam de uma condução e uma abordagem muito clara, muito definida, muito profissional, se constituiu numa ferramenta política para fazer cumprir parte desse discurso, parte dessa ideologia, e com isso colocou a bancarrota, né, a vida dos jovens, a vida da construção educacional que se fez até aqui, e principalmente já por conta do que antecedia com o coronavírus e a condução que fez após o coronavírus, vai nos legar aí um atraso que não sei quanto tempo será necessário para recuperar do ponto de vista da regularidade educacional. Só uma observação, o tempo já está se esgotando, já se esgotou, na verdade. Então, eu acho que o Fernando pode fazer uma última pergunta e a gente já pode ir na direção do encerramento.
Então, professor, o que eu queria saber é o seguinte: a mesma selvageria que vitimou George Floyd nos Estados Unidos, ela decorre da mesma ideologia que vitima os negros aqui no Brasil? Ou tem alguma diferença? Qual que é a sua análise? Não, ela não tem diferença nenhuma. Pelo contrário, ela é só uma representação local, né, do que está colocado no ponto de vista global. Porque se você, e nós vimos bem isso, porque as manifestações contra aquilo se deu nos mais diferentes países, se deu na França, se deu na Inglaterra, se deu na Holanda, se deu naqueles países em que o negro em grande medida, tem limitada, tem cerceada a sua interação, a sua integração, o acesso a direitos igualitários, que são conhecidos historicamente. Né? Nos Estados Unidos, a escravidão foi brava, o apartheid é terrível, os separados mais iguais está vigendo até hoje, o ódio racial continua matando pessoas, coisas que tais. Enfim, então o que nós temos dentro dessa diáspora global do negro, em todos os espaços em que ele habita e que ele tenta, através da marca do seu corpo, ter uma participação igualitária na vida social, a reação do outro, né, ou do grupo que hostiliza, do grupo que limita, que cerceia, é uma ação de violência, é uma ação de vilipêndio, uma ação de agressão, que, no mais das vezes, até agressão que mata, né, que elimina, que fere. Não é? E não é assim também diferente aqui nos países da América do Sul. Os registros das conflituosidades, dos impactos, dos embates dos negros com as demais grupos sociais são intensas e também são sempre hostis e com resultados de danos os mais diferentes. E aqui no Brasil, em grande medida, não temos nada de novo. A gente acompanha na história que o que acontece nos Estados Unidos, de vez em quando, que a polícia age de uma forma inadequada, indevida ou criminosa, aqui acontece todos os dias, todas as horas. É só ver quais são os nossos indicadores de assassinatos e de crime e de vidas, né, resultante de assassinatos no Brasil e nos Estados Unidos. Né? Como nós sabemos, são 60 mil mortes por ano, dos quais 65% são jovens negros. Um verdadeiro genocídio. Nos Estados Unidos, isso daí não acontece. Mas o fato é de que o que nos distingue, o que nos separa, Fernando Vicente, que lá as coisas são as claras. Olha, eu não gosto de você. E o limite é essa risca de giz. Eu não passo para cá, você não passa para lá. É bom isso? Lógico que é horrível. Mas ao menos você conhece seu inimigo. E às vezes pelo menos você conhece os limites do seu território. E aqui no Brasil nós não temos nesse limite nem ter um inimigo. Ninguém é racista, ninguém discrimina, ninguém pratica o ódio racial, as instituições são todas democráticas, todas republicanas, e quando você pega os indicadores, é isso que a gente vê e conhece, e quando você vê a prática e a atitude dessas instituições, ou da sociedade, ou do governo, a atitude e a sua prática é essa que nós vemos. Pisa no pescoço lá na ponta da vila, mas pisa no pescoço aqui nos shoppings, nos supermercados, nas grandes empresas. Nós somos um país de miscigenados, somos um país de negros e brancos, que nas 5 mil maiores empresas do nosso país, ainda que o negro seja 54%, não existe nem presidente, nem vice-presidente, nem diretor negro. Nas 5 mil maiores empresas do país. Mas nem na África do Sul, nem no apartheid americano, os números eram tão ruins e a agressão era tão grande. Então, só para situar, que lá, com uma posição muito clara, nós somos racistas e não gostamos de negros, nós construímos um negro presidente e aprendemos a ver negros generais, artistas famosos pela televisão americana. E aqui no Brasil, da democracia racial, a polícia continua pisando no pé de pescoço de uma mãe, de uma avó, à luz do dia e às frente das câmeras. Bom, chegamos ao fim de mais uma live da Isto É. Queria agradecer muito ao professor José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, ao Fernando, que participou aqui junto
junto conosco dessa entrevista. E, bom, foi uma honra, professor. Obrigado. Eu que agradeço, Fernando, agradeço, Vicente, também senti muito satisfeito, muito honrado pela oportunidade e agradeço em nome de toda a nossa comunidade acadêmica esse espaço que vocês disponibilizaram para que pudéssemos conversar um pouco mais sobre esse tema e, com isso, levar informações que penso sejam importantes para todos que nos ouvem. Um grande abraço a todos. Um abraço, professor. Obrigado.